Olá, gente, um bom dia, uma paz do Senhor para todos vocês. E neste momento ligaram o seu celular, né? Ou que vão ligar mais tarde. Eu desejo a todos vocês um bom dia com a paz do Senhor, tá? Para ouvir mais um pouco da palavra do Senhor, o que eu entendo e quero passar para você agora, tá? Às vezes você não tem tempo de ir na igreja, né? A correria é grande com o seu serviço, mas aí, de repente, você tem um tempinho e liga o teu celular e ouve a palavra do Senhor aí na tua casa mesmo, fazendo os teus afazeres, mas o Senhor continua falando contigo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor que eu quero falar para você hoje está escrita no livro de Mateus, tá? Você que tem a sua Bíblia na sua casa, você pode abrir aqui agora, né? Eu espero. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, 19 e 20. Somente esses três versículos, tá bom? 18, 19 e 20. E é isso aí. E vamos começar. Antes de começar a falar da palavra do Senhor, eu quero falar para você que eu dei um tema para essa palavra, que diz assim: o chamado exige renúncia. Vamos lá. Mateus 4,18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20 diz: Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu esses dois irmãos. Como trazendo para os dias de hoje, ele viu a mim, ele vê a você e ele vê a cada um de nós, tá? E ele simplesmente disse assim: Vinde após mim. Ele chamou aqueles homens, aqueles dois irmãos, para vir após ele, para seguir a Jesus. E eles não pensaram duas vezes. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora, olha só, eles não conheciam Jesus. No início, eles achavam que Jesus era um profeta. Com o passar do tempo, mais tarde, porque eles foram ver que Jesus era o Filho de Deus. Mas no início, eles achavam que era um profeta. Certo? Quando Jesus chamou Pedro e André, Jesus viu que eles eram pescadores de peixes mesmo, né? Quando Jesus chamou eles e falou para eles que eles, a partir daquele momento, eles seriam pescadores de homens. Muitas pessoas não entendem essa palavra, tá? Porque Jesus, sempre quando ele ia falar da palavra do Senhor, ele ia explicar, ele falava por parábolas ou então por simbologia, né? Alguma coisa simbólica. Então o que ele quis dizer assim: a partir daquele momento, aqueles homens seriam pescadores de homens. Eles iriam ser discípulos de Jesus. Eles iam seguir Jesus. A partir daquele momento, eles iam passar a falar do amor de Deus, a aprender com Jesus para passar para outras pessoas. Então é isso. Pescadores de homens significa isso. É a pessoa servir a Jesus. É a pessoa ser discípulo de Jesus. É a pessoa fazer a vontade do Senhor. Só que o que me chama a atenção aqui também é que eles não conheciam Jesus, mas eles deixaram tudo. Eles tinham os seus afazeres, cada um, né? Tinha o seu serviço lá, que eles eram todos pescadores, tinham os seus barcos, eles iam pescar para poder pagar os seus impostos, dar comida à sua família, né? Mas naquele momento, quando Jesus chamou eles deixaram tudo. E trazendo para os dias de hoje, o que eu quero explicar para você é o seguinte, que tem que haver renúncia. O chamado de Deus na nossa vida tem que haver renúncia. Porque se não tiver a renúncia, não vai ter arrependimento, a pessoa não vai pedir perdão dos pecados. E como que Jesus vai poder usar a gente, né? Como discípulo dele, como servo dele, como filho dele? Então tem que haver
uma renúncia. Por isso que eu coloquei aqui a base aqui dessa palavra. O tema, o chamado de Cristo, tem que haver renúncia. Exige uma renúncia. Agora você diz assim, mas irmã Regina, eu vou renunciar o quê? Deixa eu te falar o que você vai renunciar. Você vai renunciar ao pecado. Você vai renunciar os seus pensamentos. Eu sei que tem horas, mesmo a gente sendo servo do Senhor, tem horas que passam os pensamentos errados na nossa cabeça. Tem horas que vem aquele momento, sabe, de raiva. Mas é nesse momento que você tem que renunciar. É nesse momento que você tem que lembrar que você está servindo a Deus, que você foi chamado por Deus e você tem que jogar por terra esse pensamento, esse sentimento de raiva, de ódio, de ira, sabe? Por exemplo, você às vezes vê o seu vizinho fazendo alguma coisa e aí você fica prestando atenção. Você fica curioso para saber o que o vizinho está fazendo, para saber o que está acontecendo na vida dele. Se a gente não tem nada a ver com a vida do vizinho, com a vida de ninguém, a gente tem que buscar o Senhor, tem que se preocupar com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, deixar a vida do outro para lá. Não se meter na vida de ninguém, deixar as pessoas viverem do jeito que quer. O que a pessoa tem que fazer é orar, entregar ao Senhor, entregar a Deus, para que Deus possa fazer uma transformação, quebrantar o coração, transformar, sarar, curar as pessoas. Porque quando eu ou alguém que foi chamado por Jesus, outra pessoa, decide, renuncia ao pecado, para poder viver com Deus, sentir a presença do Senhor, nós temos que dar um bom testemunho. E um bom testemunho não é só lá dentro da congregação. Tem que começar dentro da nossa casa. Tem que começar dentro da nossa casa, com a nossa família. A gente tem que começar a mostrar a diferença. Nós temos que renunciar a tudo que não presta. Renunciar para poder andar seguindo a Jesus. Para sermos discípulos de Jesus. Porque todos nós que fazemos a vontade do Senhor, nós somos discípulos de Jesus. Nossa, isso não é coisa pequena não, gente. Não é coisa pouca, não é muita coisa. É muita responsabilidade. Exige muita responsabilidade. Então aquelas pessoas, elas deixaram os seus empregos. Aqui eu não estou falando para quem for chamado, quem for tocado pelo Espírito Santo de Deus, deixar ficar parado sem trabalhar não. Porque de qualquer forma a gente precisa trabalhar para poder comer. Se não trabalhar para ganhar o seu sustento, não vai comer, tá? Nem vai sustentar a sua família. Mas o que eu quero dizer aqui, o simbolismo aqui dessa palavra, é que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles renunciaram. Trazendo para os dias de hoje, eles renunciaram. Nós temos que renunciar ao pecado. Tudo que nos separa de Deus. Tudo, todo sentimento, toda raiva, tudo, gente. Eu não estou generalizando, não. Eu estou falando, tudo mesmo. A gente tem que renunciar. Porque quando Jesus foi morto lá naquela cruz, ele pagou um preço por nós, por mim, por você. Uma conta que ele não devia, que era nós que tínhamos que pagar. Mas por amor a mim e a você, ele se entregou naquela cruz do Calvário, morreu, morte de cruz, uma morte triste. Por mim e por você, para pagar os nossos pecados. Ele morreu. Então depois que ele morreu, o véu do tempo foi rasgado. Depois começou tudo outra vez. E o que nós temos que fazer? Nós devemos nos arrepender de todo o pecado. Renunciar. É isso. Os discípulos naqueles dias, os primeiros discípulos, que foi Pedro, né? Pedro e André, foram os primeiros discípulos a ser chamados por Jesus. E ele disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Hoje ele está chamando a você também. Ele já me chamou e está chamando você para ser pescadores de homens.
para lançar a palavra, para ensinar o evangelho. Mas não é um evangelho fajuto, tem que ser um evangelho verdadeiro. Para você mostrar a diferença, para você ser o sal da terra, a luz do mundo, aonde você chegar. Não é só dentro da igreja mostrar que você é santo, não. E quando você colocar o pé fora da igreja, você mostrar outro tipo de pessoa. Ou quando você chegar na sua casa, você mostrar outra pessoa. Você tem que ser verdadeiro. Não adianta ter falsidade. Porque Pedro e André aqui foi chamado por Jesus para ser discípulo de Jesus, para servir a Jesus, para seguir a Jesus. Então, se você for tocado por essa palavra, já foi tocado alguma outra vez para você seguir, andar com Jesus, você tem que colocar isso na sua mente, você tem que renunciar. É difícil? É. É difícil você servir a Jesus, é difícil. Porque você está acostumado a fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. E você servindo a Jesus, a palavra do Senhor diz, não é de todo jeito. Você tem que ser transformado. Você tem que ter o coração aquebrantado. Difícil é você ver uma pessoa falando da tua vida, ou você ver uma pessoa fazendo o que é errado, e você tem vontade de falar algo para essa pessoa, mas você não tem que fazer isso. Você tem que esperar a oportunidade de Deus para você falar de Deus para essa pessoa. Porque para servir a Jesus, você tem que tirar a ira, o ódio, o nervoso, a raiva. Você tem que ser uma pessoa educada, saber conversar. Outra coisa, gritaria. Eu estou falando alto aqui, gente, aqui no vídeo, porque eu estou pregando a palavra do Senhor para você, tá? Mas não tem que haver gritaria, porque o servo do Senhor tem que ser diferente. Já tem que mostrar testemunho, tem que dar bom testemunho. Porque muitas vezes, só do nosso testemunho, do jeito, do modo da pessoa viver, a gente ganha alma para Jesus. Não precisa nem você pregar, nem você falar nada. Basta você mostrar o seu testemunho, a sua maneira de viver, de andar, sabe? De conversar, de servir as pessoas, de ajudar, de ser educado com os outros. De não se meter na vida de ninguém. Deixar as pessoas viverem do jeito que elas querem. A gente só tem que orar. E no momento certo, Jesus vai dar oportunidade para a gente falar de Cristo, sem precisar briga, sem precisar violência, sem precisar ignorância. Tá? Então, quando Jesus diz aqui para a gente ir após Ele, a gente tem que ter renúncia, a gente tem que renunciar a tudo isso. Tudo que nos separa de Cristo, a gente tem que renunciar. Todo pecado. Todo pecado. Tá? Eles aqui deixaram tudo. Eles não conheciam Jesus. Pelos que o que eles ouviram falar, no início eles achavam que era só um profeta. Como já tinha aparecido vários profetas lá, onde eles moravam, né? Mas eles viram com o tempo que Jesus era diferente. Então, se você foi ou está sendo tocado por esta palavra hoje, aleluia, glória a Deus. Saiba que para você servir a Cristo, você tem que renunciar ao mundo. Você tem que se esvaziar de você mesmo. Tudo. Como é que você vai se encher da presença de Deus se você já está cheio de amargura, de raiva, de ódio? De tudo quanto não presta. Você não vai se encher de Jesus. Você não vai sentir a presença de Deus. Então você precisa se esvaziar de você mesmo. Porque o nosso maior inimigo não é o outro. Somos nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos para a gente poder servir a Deus de verdade. Porque servir a Deus não é só dizer, eu sirvo a Deus e estou indo para a igreja. Não, não é nada disso, não.
Às vezes uma pessoa que nunca nem entrou na igreja, mas ele tem um coração bom, ele tem um bom testemunho. E às vezes se Jesus chegar a acolher ele naquele dia, quem sabe ele vai para o céu. E às vezes você que está lá dentro da igreja, fingindo com falsidade, dizendo que é crente, que é evangélico, que prega a palavra do Senhor. Você está só cheio de amargura, de falsidade. E não é dessa forma que Deus ensina. A gente tem que ser aquebrantar o coração de verdade, tem que ser transformado, a nossa vida tem que ser transformada. Mas a transformação que eu estou falando aqui é uma transformação de verdade, não é aquela transformação de que você está sem maquiagem, vai lá no espelho e coloca uma maquiagem, não. Veste uma roupa diferente. Porque tem muita gente que pensa que por ser evangélico, servo do Senhor, vai lá, veste uma roupa, calça um salto alto e vai para a igreja mostrar a sua maquiagem, o seu cabelo, a sua roupa, o seu sapato. Aí na igreja fica com cara de santa. E quando você bota o pé fora da igreja, você vira Satanás. Você não tem humildade, você é soberbo. Você é uma pessoa que fala mal dos outros, que se mete na vida dos outros, que caluneia, que fofoca, que coloca apelido. Gente, pelo amor de Deus, isso não é transformação, isso não é evangelho. Que evangelho é esse que você está pregando? Que evangelho é esse que você está vivendo? Eu falo essas coisas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu fico falando essas coisas para você, mas eu tiro de mim mesma. Antes de servir a Cristo, vocês nem imaginam quem era essa pessoa aqui. Que se a pessoa dissesse um tantinho assim comigo, eu fazia um tantão. Se a pessoa fizesse alguma coisa de errado comigo, eu queria bater na pessoa. Mas depois que a gente conhece Jesus, depois que você tem o desejo, sabe? Você sente sede de Jesus, você é transformado. Mas você precisa querer também. Outra coisa, quando Deus, ele fala que é o pão da vida, não é dizendo para você que aonde é que tem pão, aonde você encontra pão, aonde você compra pão, como que você faz o pão. Não, não é nada disso. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. Tá? Ele é o pão da vida. Você tem que se apegar a Deus. Você tem que se entregar a Deus. Ele é quem nos dá vida. Quando ele fala ali em João capítulo 4, que ele fala sobre aquela mulher samaritana que está lá na beira do poço. Aquela mulher não conhece nada. Mas ele está falando para ela de mulher. Se tu continuar bebendo dessa água, todos que beber dessa água aqui vai ter sede, continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Ele não está dizendo aonde é que a pessoa vai encontrar a água. Qual é a torneira, qual é a fonte da água. Ele está dizendo que ele é a água. Ele é a água da vida. É quem dá vida para nós. Para todos nós. Então você pensa direito, reflete aí um pouquinho. Olha só que privilégio Deus nos dá. Olha só que privilégio eu tenho na minha vida de ter sido escolhida por Jesus. E você que foi tocado, ou que está sendo tocado agora, e que vai ser tocado quando ouvir esta palavra mais tarde, no nome de Jesus, que eu creio. Você vai ver o tamanho do privilégio que você tem de ser escolhido a dedo por Jesus, de andar após Ele, de servir a Ele, de fazer a vontade dEle. E não a vontade de Satanás, a vontade de Jesus. Gente, o homem ama. Eu até falei essa palavra aqui em casa hoje. O homem ama. Mas Jesus, ele é o próprio amor. Ele é o amor. Você já pensou que você, por mais alguma coisa errada que você faça, mas às vezes você sente no seu coração aquele temor.
Você sente amor por alguém, por um filho, pelo seu esposo, pela tua esposa. Aquele é o amor que Deus, é o sentimento, é um pouco do sentimento que Jesus colocou dentro de nós. Ele pegou um pouco daquele sentimento e colocou dentro de nós. Ele colocou um pouco daquele sentimento que ele é e colocou dentro de nós. Para que nós possamos sentir o amor pelo irmão. Ah, mas tem gente que diz assim, ah, mas eu já vi muita gente, eu já vi. Não é coisa de quem me disseram, eu já vi. As pessoas se excusando do outro porque é pobre, porque é preto, porque está sujo. A pessoa fica com nojo de abraçar, de falar. E que evangelho é esse que a pessoa está pregando? Que tem nojo do irmão. Porque ele é preto? Porque ele é pobre? Se Jesus, quando ele escolheu os primeiros discípulos dele, ele não foi escolher doutores, não. Porque Lucas é doutor, mas ele já veio com mais tempo atrás. Os discípulos de Jesus eram pescadores. Eles não eram ricos. Eram pessoas humildes, pessoas que não tinham condição, que viviam sendo humilhadas por causa de impostos. Você lembra dessa história? É dessa forma. Então Jesus não foi escolher intelectuais, Jesus não foi escolher artistas, Jesus não foi escolher cantores, Jesus não foi escolher gente famosa, não. Jesus foi escolher pessoas humildes. Tá? É dessa forma. Não dizendo que as pessoas ricas, famosas, não podem servir a Senhor. Podem sim. Mas você lembra também daquela história daquele jovem rico que foi falar para Jesus, Senhor, o que é que eu faço para te seguir? Para ganhar o reino de Deus? Jesus disse, vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. E ele saiu de sorrateiramente ali no meio da multidão e se mandou, foi embora. Por quê? Porque ele não queria vender nada das riquezas que ele tinha, das fazendas, do gado, do dinheiro que ele tinha. Ele não queria se desfazer. Ele não fez como Zaqueu. Zaqueu dividiu tudo, deu até, multiplicou, quadriplicou e deu para os pobres. Tá? Então é isso. Para a pessoa servir a Deus, para a pessoa fazer a vontade de Deus, para a pessoa ser um discípulo do Senhor, tem que haver renúncia, arrependimento, tem que pedir perdão a Deus, tem que ser transformado. Ah, mas eu tenho vergonha, irmã Regina. Eu tenho vergonha de ficar falando da palavra do Senhor, onde eu chegar, onde tem muita gente. Se você tiver vergonha de falar do amor de Deus, Ele também vai ter se envergonhar de você quando chegar naquele dia. Você não tem que ter vergonha de falar do amor de Deus. Você tem que mostrar que você é realmente filho de Deus. Outra coisa que eu quero falar para você. Se você não renunciar, não se arrepender e não aceitar Jesus, aliás, é Jesus quem nos aceita, mas se você não quebrantar o seu coração, para que Jesus coloque o teu nome no livro da vida, não adianta que você não é filho de Deus. Ah, irmã Regina, mas você está pegando pesado demais. Não estou pegando pesado, eu estou falando a verdade. Porque hoje em dia, muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas estão pregando o evangelho falso. Um evangelho que querem que Jesus se submeta às pessoas. E não é dessa forma. As pessoas têm que submeter a Jesus. Tem que andar após Ele. Tem que fazer a vontade dEle e não querer que Jesus faça a nossa vontade. Hoje em dia está sendo dessa forma. As pessoas estão pregando prosperidade. As pessoas só lembram de dinheiro dentro da igreja para fazer festa, para fazer movimento. Tudo tem que ter uma festa, tudo tem que ter um movimento dentro da igreja. E Jesus não está preocupado com essas coisas, não. Jesus está preocupado com o meu coração, com o teu coração, com a nossa vida, com a nossa salvação.
Ele não está precisando de dinheiro para festa, para a gente comprar roupa bonita, para ir participar de... Não, nada disso. As pessoas estão se esquecendo do evangelho, do verdadeiro evangelho, de pegar a palavra do Senhor de verdade, doa quem doer. De tantas pessoas não quererem falar a verdade, gente, eu vi um pastor Ney, né, amigo meu, ele é da cidade de Anápolis. Eu estava vendo o que ele estava falando ontem na internet, no Facebook. Ele falando que as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas não aceitam Jesus, vão para a igreja hoje, depois se afastam, não querem saber. E eu falei para ele, irmão, é verdade. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque muitos líderes não estão falando a verdade. Muitos líderes estão falando só o que a pessoa quer ouvir, que não machuca. Estão pregando o evangelho manteiga. É isso, para não doer. Porque eu acredito que se a pessoa falar a verdade, porque apesar das pessoas irem para a igreja e não gostar, às vezes não gostam, porque muitas delas estão precisando ouvir a verdade, elas querem ouvir a verdade. Porque dentro da casa dela, ela já está vivendo de uma maneira estável. Ela vai para uma festa, para uma casa do amigo, é estável, a mesma coisa. Então, se elas procuram a igreja é porque elas estão querendo ver diferença. E se quando chega na igreja, ela vai ver um evangelho estável, Nutella, como que ela vai se segurar na igreja? Como que ela vai se segurar na presença de Deus? Não vai. Porque ela quer ouvir a verdade. E a verdade é dizer para ela que Jesus Cristo, Ele salva, Ele perdoa, Ele deu a vida por nós. E que o diabo não presta, e que se a pessoa continuar fazendo a vontade do diabo, vai para o inferno. Não adianta. Não é porque eu tenho o meu cabelo bonito, eu estou vestindo a roupa melhor, o sapato mais top da igreja. Não é porque hoje eu estou ajudando, dando um prato de comida aqui a uma pessoa, mas se eu não estou fazendo a vontade do Senhor, como que eu vou para o céu? Tem que ter fé, mas tem que ter obra. Tem que ter obra, mas tem que ter fé. Se não tiver, nada feito. Então eu falei para esse pastor, meu amigo, pastor Ney, de Anápolis, eu falei ontem para ele. Meu irmão, continua falando a verdade. Porque só fica na igreja aquelas pessoas que aceitaram Jesus de verdade. Que foram transformadas de verdade. Aquela que foi escolhida a dedo por Jesus. Louvado seja Deus. Então é isso. Quantos líderes, quantos pastores, quantas pastoras, quantos missionários não estão aí pregando só o que as pessoas querem ouvir? E estão esquecendo de falar a verdade, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando. Então eu acho assim o seguinte, que Deus está usando os pequeninos, que nem eu, que nem você. Deus pode te usar a partir de hoje, porque a partir de hoje, você ouvindo essa palavra, você está sabendo que Deus está te escolhendo, que Deus está tocando no teu coração, porque Deus quer que você seja diferente, o sal da terra, a luz do mundo, quer que você renuncie o pecado para seguir a Ele. Jesus está te chamando, está te tocando. Jesus pode transformar a tua vida, pode mudar a tua vida. Só precisa que você acredite, creia e tome a decisão, porque Jesus também deixou o livre-arbítrio. É você que escolhe ir para o céu ou para o inferno, tá? É você que escolhe. Mas se por acaso você escolher seguir a Deus e ir para o céu, você tem que ser um crente verdadeiro, não falso. Você tem que renunciar a sua vida pecaminosa, a sua vida de pecado. Certo?
Aí você pode dizer, ô irmã Regina, você pegou pesado dessa vez. Não, peguei pesado não. Eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo de todo o meu coração. E é por isso que quando eu chegar no céu, eu quero te encontrar lá, no céu. Tá bom? Quero te encontrar lá. Todos vocês que ouviram esse vídeo, vamos nos encontrar no céu. Mas para que isso aconteça, a gente tem que servir a Deus com vontade, de verdade, sem ter vergonha de falar do evangelho verdadeiro de Jesus, que é esse aqui, a palavra de Deus, tá? Não pregar evangelho Nutella, não. Com falsidade. Ser um crente falso. É isso. Todos esses sentimentos, a gente tem que deixar de lado. A gente tem que se transformar numa nova criatura, numa nova pessoa. Tá? Renunciar a tudo. Tudo de errado, jogar para fora, sabe? Jogar para o lado ali, ó, sabe? Expulsar da nossa vida. É, gente. Eu já fui valentona. Vocês nem imaginam. As pessoas tinham medo de falar perto de mim, porque qualquer coisa que falasse para mim que me ofendesse, eu já estava querendo virar um gigante. Mas eu conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus e vi que tudo é diferente. Tá? Você lembra da história de Davi e Golias? Como foi que Davi foi vencedor? Ah, imagina, mas Davi jogou a pedra e derrubou Golias. Simbólico. É isso. Você acha que um gigante daquele ia cair com uma pedrinha na testa? Não, gente, é só simbólico. Na realidade, quem derrubou aquele gigante foi Jesus, foi Deus que estava com Davi. Você vê que Davi falou para ele, olha, tu vem a mim com espada e escudo, eu vou a ti, no nome do Senhor, do Deus, né? Do Senhor do Deus. É isso. Tá bom? E é essa palavra que eu deixo para você hoje, nessa sexta-feira, muito calor, chovendo e calor, gente. Nossa, como tá calor. Já não tô, não. Não tá não, mãe. Mãe disse que não tá com calor não, mas eu, gente do céu. Eu tô com calor. E é chovendo. Parou um pouquinho, mas vai chover daqui a pouco. Bom, gente, mas essa é a palavra que eu deixo para você. Reflete, pensa, lê, continua lendo, tá? Pega a Bíblia na sua casa e lê, abre no livro de Mateus. Você pode continuar lendo. Você pode até começar do capítulo 1, que eu estou aqui no versículo 4, do capítulo 4, tá? Aí você pode ler a Bíblia, é muito bom. Eu desejo um bom dia para todos vocês, com a paz do Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo você em Cristo Jesus, tá? Tchau!